Ok, nós chegamos então à nossa última reflexão da nossa série Por uma Maravilhosa e Boa Comunidade. O tema de hoje é sobre uma comunidade desprendida. Nós já conversamos aqui sobre alguns temas que nós consideramos as bases ou são os valores que devem nortear esta comunidade, esta igreja, esse grupo de pessoas, de discípulos de Jesus e aqueles que estão se tornando e têm interesse em se tornar discípulos de Jesus. Nós conversamos aqui sobre o que é uma igreja missional. Nós lembramos aqui especialmente que uma igreja missional é aquela que não é um grupo de pessoas que fica retraído, fechado, tentando vivenciar alguma coisa de Deus só para si mesmo, mas uma igreja que quer estar com as outras pessoas porque entende a missão que ela tem no mundo. Uma igreja que vai até as pessoas porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós não queremos que o corpo de Cristo seja um corpo atrofiado, um corpo que fica sentado dentro de uma dinâmica, como muitas vezes nós percebemos na cultura de hoje, um corpo sedentário. Jesus não apresentou a si mesmo como um homem sedentário, ele era um homem que andava, ia em direção às pessoas, entrava nos vilarejos. Ele não fugia dos problemas que as pessoas tinham, não fugia das doenças, mas ele estava lá com essas pessoas, estava nos vilarejos, ele ia em direção às pessoas e chamou os seus discípulos para viver nessa mesma dinâmica. Então uma igreja missional é essa que ela quer e busca ser no seu dia a dia uma igreja que representa o corpo de Cristo hoje na terra. Nós hoje vamos conversar sobre uma comunidade desprendida. E é interessante a dinâmica de desprendimento que nós vivemos nos dias atuais. Não só hoje, mas toda a história humana. Nós temos uma tendência de nós nos prendermos àquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá, de alguma forma, gozo, aquilo que nós podemos chamar de felicidade. Nós nos prendemos a tudo aquilo que nós gostamos e nos desprendemos, nos desgarramos das coisas que nos fazem mal, de que nós não gostamos. É ou não é? Nós estamos dedicados a escolher uma vida presa às coisas que nós gostamos. Você sabia que uma pesquisa realizada, claro, nos Estados Unidos, que nós não realizamos no Brasil ainda, mas avaliando um ser humano normal, toma cerca de 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. Desde decisões simples como, agora eu vou cruzar a perna para o outro lado, a decisões importantes e sérias sobre a vida. Como é que você decide tudo isso? Com base em quê? Com base nesse seu sentido do que eu gosto e do que eu não gosto, do que me dá prazer e do que me causa dor. E nós, de alguma forma, fomos criados para esse tipo de situação. Nós estamos o tempo todo decidindo e tentando nos prender àquilo que é bom e nos desprender daquilo que é ruim. Agora, nós temos que retomar algumas coisas aqui da nossa vida, não só da nossa, mas da vida humana. Nós encontramos lá no primeiro livro da Bíblia uma expressão muito interessante, depois que o texto diz que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Depois que eles comeram, eles meio que fugiram da presença de Deus. O texto vai tentar nos explicar, é claro, de forma poética, não na mente científica, mas de que o homem e a mulher naquele contexto se esconderam e lá pelo fim do dia eles escutaram um barulho que eles conheciam do Deus que os criou, que estava buscando por eles. E então, quando Deus os encontra, o que acontece? Deus faz uma pergunta, chama um homem e faz a seguinte pergunta: onde você está? Onde você está, Adão? Talvez você, com base nessa pergunta, possa pensar: será que Deus não sabia? Ele não é o que sabe tudo? Que tem todo o conhecimento? Deus não é esse que não tem nada que é oculto aos seus olhos?
Mas o que nós percebemos é que Deus não está com problemas de saber onde o homem está. Na verdade, quem tem dificuldade de saber onde está é o próprio homem. Porque Deus havia criado todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou estavam no seu devido lugar. Por exemplo, quando nós olhamos para os peixes, qual é o lugar que Deus criou para que os peixes vivessem nele? Na água. Nós percebemos que ao longo de toda a história da criação, os peixes continuam vivendo na água. E se nós tirarmos o peixe da água, ele morre. A não ser que você tenha alguma ação para mantê-lo vivo com água, ele vai morrer. Deus criou cada coisa para viver no seu devido lugar. E Ele criou o homem para viver num lugar também. E esse lugar, o habitat do ser humano, é o próprio Deus. Paulo vai dizer isso lá aos cristãos de Roma, dizendo que nele nós existimos, nele nós nos movemos. É nele que nós devemos estar o tempo todo. Mas aconteceu um problema ali no jardim. Deus precisou perguntar para o homem: onde você está? Porque você não está no lugar que eu criei para você estar. Você não está em mim. Você não está em mim. Você está se escondendo de mim. Deus está tentando mostrar para o homem que ele foi o único ser criado que decidiu viver num lugar diferente de onde Deus o tinha plantado. E essa realidade chegou até mim e você. E já nos traz a primeira pergunta: onde você está? Você está vivendo no habitat que Deus te criou a viver? Ou você tem vivido em outro lugar? Ontem, conversando com um amigo, ouvindo o Igor Miguel, ele estava contando da sua experiência de ter ido até o Haiti e encontrado numa comunidade onde tinha muitas crianças, uma situação de muita pobreza, devido às circunstâncias que nós sabemos do Haiti, e que ele se deparou com a seguinte realidade: as crianças e os pais faziam bolinhos de terra para comerem, porque não tinham outro tipo de alimento. Eles então pegavam a terra, essa terra que nós conhecemos, colocavam um pouco de água, faziam rosquinhas, assavam e comiam. Nós sabemos que terra não é alimento, correto? Não se come terra. Na verdade, se você comer terra, você sabe que pode trazer grandes males para a sua vida. Mas aquelas crianças comiam bolinhos de terra. Por quê? Porque não tinha outro tipo de alimento. Porque a fome estava ali. E a fome está em todos nós. E eles precisavam se adaptar, fazer alguma coisa e ingerir algo que não é alimento, para poder matar a fome. E a grande verdade é que Deus nos criou de tal forma que nós temos uma fome enorme. E não é por causa do churrasco de hoje. Nós vamos comer a carne. Calma. Nós temos uma fome, mas essa fome é por viver onde Deus nos criou para viver nele, a estar nesse habitat. Mas o que acontece com todos nós é o que acontece com essas crianças, que porque não conseguiram ainda encontrar a sua vida em Deus, estão comendo outro tipo de alimento. Estão se dedicando a um tipo de alimento que não é o verdadeiro alimento que sacia a alma. Eu pergunto para você: onde você tem tentado saciar a fome da sua alma? Tem sido no alimento verdadeiro, que é o próprio Deus, aquele que te criou? Ou tem sido em coisas temporais, que não são alimentos verdadeiros e que passam? Nós temos vivido num tempo em que a ideologia de gênero está aí oferecendo um pseudo-alimento que pode saciar a sua alma, uma liberdade, uma felicidade, que você se dedicar a isso, você encontrará. É verdade isso? Será que as ideologias, será que as promessas, será que os caminhos que estão chegando até o nosso coração de fato suprem a fome que nós temos aqui dentro de nós? Porque a fome que nós temos aqui, que a palavra vai dizer, é por fome de Deus, sendo o único capaz de nos saciar, o próprio Deus. O nosso habitat é estar nele. E não se engane, não estou falando de um Deus abstrato, eu estou falando de um Deus que se encarnou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo se assumiu como o único que pode nos levar a um relacionamento direto com Deus.
Agora, diante disso, diante do tema que nós temos, nós estamos construindo uma vida que está prendida a coisas que não nos alimentam, ou nós estamos vivendo uma vida desprendida desses tipos pseudos de alimentos que não saciam a nossa alma. Portanto, a proposta de hoje, da nossa reflexão, é para que você viva de forma desprendida de tudo que não é alimento verdadeiro para a sua alma. Viagens, bens, emprego, carreira, amizades, status. Todas essas coisas são temporárias. E às vezes dão conta de uma etapa da sua vida, mas não supre o seu anseio por um alimento que seja eterno. Porque a nossa característica é de desejar coisas que duram para sempre, coisas eternas. Quero, portanto, ler com vocês o texto de João, capítulo 12, versículos de 20 a 26, que diz o seguinte: o evangelista, o mesmo João que nós citamos no começo do nosso encontro, vai dizer o seguinte: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Quero contextualizar já aqui. Havia uma festa, a festa de Páscoa, em Jerusalém, e muitos vinham de vários lugares para a cidade, a fim de celebrar especialmente a fé em Deus. O que é interessante é que eram gregos que estavam também em direção a Jerusalém para adorar. O que nos faz perceber que a fé judaica, a fé do Antigo Testamento, da Bíblia, alcançou outras pessoas. E eles procuram a Filipe, que, pelo próprio nome, o nome grego, certamente tinha conexão com essa cultura grega. E eles procuram a Filipe, um discípulo de Jesus, e falam: Filipe, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. O texto continua. Filipe foi então dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. E Jesus lhes respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele diz esta máxima: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E o texto continua e termina assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que texto interessante, que máxima de Jesus. Aquele que quer salvar a sua vida, a perderá. E aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de desprendimento. Jesus está retomando aqui a essência humana, que buscou organizar a sua vida com alimentos que não alimentam a alma, e que organizaram a sua vida em torno disso. E estão vivendo mais se adaptando às angústias do que de fato encontrando um alimento sólido. Jesus está preocupado com esse tipo de vida. E ele veio, na verdade, para auxiliar as pessoas a largarem esse tipo de vida e entrarem na vida que ele está propondo. Mas o que ele coloca para nós é que é preciso que nós morramos. O que é morrer para você? O que é morrer para você? Nós temos uma noção talvez muito parecida, todos nós, sobre o que é morrer, correto? Nós já fomos, quem aqui já foi a um velório, a um enterro?
ao ofício fúnebre, né? A Raquel pega no meu pé, porque eu falo, eu vou fazer um ofício fúnebre. Ela fala, só você, da face da terra, fala assim. Ninguém entende o que está dizendo. Então, tá bom, eu aprendi assim, agora está difícil falar de outra forma. Mas você já foi ao ofício fúnebre, embora talvez você nem saiba as palavras aqui, o que significa. Mas você já viu uma pessoa que foi enterrada. Você não vê a continuidade da vida daquela pessoa depois que ela entra na kitnet, né, de madeira, bem apertadinha, quase as propostas imobiliárias dos dias de hoje, né? De 22 metros quadrados de estúdio. Um pouquinho menor que isso, que vai debaixo da terra. Você já viu isso? O que acontece com a pessoa depois dali? Só fofoca, né, sobre o seu nome, ou comentários, né, bondosos a respeito. Depois que nós morremos aqui, nós sabemos, não há continuidade. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala que você precisa morrer para essas coisas, para poder encontrar nele a vida, de fato? Jesus está colocando algo crucial para todos nós. E eu sinto dizer isso, mas tem muitos cristãos que parece que não morreram e poderiam fazer parte daquela série The Walking Dead, os mortos-vivos, que talvez numa decisão emocional se entregaram a Jesus, dizendo, eu vou morrer. Passado algum momento, pegou a vida de volta e tem andado como zumbis, tentando resgatar aquela vida. Comunidade desprendida é uma comunidade de pessoas que tiveram um processo de morte a si mesmo, para que Cristo vivesse. Não dá para nós experimentarmos o alimento que de fato sacia nossa alma se nós não morrermos para nós mesmos, sepultarmos, colocarmos pedra pesada em cima para não levantar mais. Jesus começou o Sermão do Monte dizendo isso: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós sabemos que o que Jesus está dizendo é que os humildes, e nós sabemos que o humilde é uma expressão que deriva de humus, terra, né? Pó. Em outra expressão é pobres de espírito, que pobre é aquele que vem do pó, ou que tem a sua vida mais próxima ao pó. Pobre é esse. Economicamente, o pobre é aquele que não tem recursos sobre si. Ele está no nível mais baixo de recursos. E em termos espirituais, quem é o pobre? Em termos espirituais é aquele que no espírito não acumulou nada para si. Ou seja, só é possível nascendo de novo. Só se o seu espírito foi zerado, se você morreu. É por isso que o que antecede o Sermão do Monte é a pregação de João Batista e de Jesus dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Nós precisamos morrer. Nós só viveremos e experimentaremos o que Jesus está propondo para nós se nós ouvirmos as suas palavras e morrermos para nós mesmos, para as respostas que nós temos para a nossa vida. Então nos dedicarmos àquilo que Ele tem a nos dizer. Uma comunidade então desprendida é uma comunidade que entendeu, é formada por pessoas que morreram, disseram a Jesus: aqui está a minha vida, eu te entreguei a minha vida agora e não a quero de volta. A partir de hoje a minha vida será o que o Senhor quiser, como o Senhor me conduzir. E aí então eu quero compartilhar com vocês 6 características daqueles que passam a viver a vida de Jesus. 6. Vamos comigo? Está comigo? Vai ser rápido. Mas uma pessoa que se desprende do mundo passa a viver uma vida, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Essa é a primeira característica da vida
daquele que se entregou a Jesus, que morreu para si e passa a viver em Cristo. Ele vive para a glória de Deus. O que isso significa? Significa que não é você que é reconhecido dia a dia. Não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é o seu poder. Na verdade, é um grande atestado de impotência, sobretudo na sua vida. Porque você percebeu que antes de Cristo, na sua vida, você estava falido. E depois de Cristo, tudo que acontece é por meio dele. Ou seja, tudo que você faz não é para o seu engrandecimento, mas é para manifestar aquele que te criou. E onde você vive, tudo depende do seu habitat, do qual ele te criou a viver dele. Tudo depende do habitat que ele te criou a viver. Então tudo é para a glória dele. Tudo está diante de quem Deus é. Esse é o primeiro aspecto daquele que vive e agora se prende à questão que verdadeiramente traz resposta à alma. Em segundo lugar, é aquele que vive em comunidade de outras pessoas que também estão assim e buscam ouvir essas pessoas e buscam compartilhar de como decidir não necessariamente as 35 mil decisões diárias, mas especialmente aquelas que são influentes na vida. Vivem com outros que estão buscando isso. Em terceiro lugar, são as pessoas que se dedicam a compreender e a ouvir a voz que vem das Escrituras. O que Deus tem a dizer a partir da sua palavra, que Ele zelou de diversas formas para que chegasse até os dias atuais. Aquele que vive a partir de Cristo busca compreender a proposta dele, expressa a palavra. E quando vê conflito entre a sua escolha, que dá prazer, e aquilo que a palavra instrui, o que prevalece? A palavra. É interessante como muitos cristãos, ou todos quase, quando tem um ponto de conflito entre o que eu gosto e o que a palavra diz, fala assim, isso aqui não foi escrito direito. É problema de tradução. Essa é a parte humana da Bíblia, né? Certamente isso não veio de Deus. Eu vou pensar nisso em outro momento. Eu acho que isso serve para a vida daquele outro meu amigo, não para a minha vida. Ou ainda olha para isso e fala, bonito, né? Bonito. Deus me ajuda. E fecha a Bíblia e continua sem prestar atenção. Existem coisas sérias que as Sagradas Escrituras nos dizem. Em quarto lugar, eles vivem dentro de uma dinâmica de partilhar essa nova vida com outros, ensinar essa nova vida a outros. Vive uma vida de discípulos, porque o Mestre Jesus pede isso. E tudo quanto acontece à sua volta é para ajudar outras pessoas a também encontrarem a vida, o alimento que realmente satisfaz a alma. Vive uma vida de partilha. Em quinto lugar, vive uma vida de oração. E parece muito chato às vezes falar isso, né? Você tem que ler as Escrituras e orar, como se fosse aquele rito chato que a gente tem que fazer antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Talvez antes de uma entrevista de emprego, antes de uma reunião importante. Mas orar é um diálogo profundo com aquele que te criou. Orar é um momento de encontro com aquele que tem toda a sabedoria. Você que sempre ansiou talvez por ter um mentor, um coach, alguém que te orientasse na vida, alguém que te fosse padrinho, né? Para tantas coisas de emprego e oportunidades. Deus se colocou à sua disposição através de algo que é chamado oração, mas especialmente para você se deleitar daquele que te alimenta. A nova vida é marcada por diálogos profundos com Deus. Todo mundo pode fazer isso. A partir de Jesus Cristo, todos. Não existe palavras certas, palavras erradas, forma de começar, forma de terminar. Existe coração sincero que abre-se para Deus. E por último, tem uma vida marcada pelos frutos do Espírito, ou seja, começa a experimentar na sua vida, depois de todas essas práticas, um derramar de amor, de domínio próprio,
de vontade de fazer o bem, de experimentar as coisas boas. Essa é a nova vida que Jesus nos chama. É interessante que sobre os frutos desse Espírito, Paulo vai escrever lá aos Gálatas 5, que aqueles que se entregaram ao Espírito devem viver para o Espírito, mas é interessante a outra expressão dele que fala: contra essas coisas não há lei. A expressão de uma vida de frutos do Espírito é uma vida tão maravilhosa que não existe lei que condene. Se você for conduzido pelo Espírito de Deus, não há lei de país algum, de Deus, expresso na palavra, que possa condenar você. Porque você vive e oferece amor. Você vive para si e oferece aos outros mansidão. Você vive e oferece para os outros bondade, benignidade, longanimidade. Essa é a nova vida, da qual nós devemos ser comunidade que se agarra. Aí se vive. Comunidade desprendida das coisas que são terrenas, das coisas que são temporais, das coisas que são efêmeras. E uma comunidade que está grudada, emaranhada, amarrada às coisas que são de Cristo. A nova vida que está em Cristo. E eu quero concluir com 3 questões práticas para nós. A primeira é: avalie a sua vida. Faça essa avaliação não sozinho, mas em oração. Com a presença de Deus, chame a Deus com as suas palavras e fala: Deus, por favor, olhe a minha vida. Olhe para mim. E fala para Ele: me ajude a avaliar a minha vida, para que eu perceba se tem alguma coisa em que eu estou preso, apreendido, mas que está me causando morte. Está sendo alimento que na prática não é alimento, como as rosquinhas de terra. Me ajude a remover essas coisas. Me ajude a morrer. Avalie a sua vida e veja se você tem vivido como um Walking Dead. Você tem sido um zumbi. Não já chegou a hora de morrer? Chega. Chega de comer bolinho de terra. Chega. Vamos para o alimento verdadeiro. Não perca tempo. Porque eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que se convertem na maturidade, anos depois, de falar: se eu soubesse, se eu tivesse experimentado disso antes. Segundo, peça ao Espírito de Deus para te ajudar a definir a que você deve se apegar. Eu dei algumas dicas aqui, 6. Mas deixa o Espírito conduzir seu coração para as coisas que você deve se apegar. E por último, concentre-se em desenvolver a sua vida em torno do que realmente vem de Deus. O que vem dele para você? O que é de Deus para a sua vida? Chega de se distrair com outras coisas. Para com isso. Interrompa esse caminho. Interrompa. Porque Deus, sei que hoje Ele está te perguntando: onde você está? Onde você está? Que não no lugar onde eu te queria viver. Você sabia que o significado de Éden é lugar de prazer? Deus criou o ser humano, o jardim do Éden, para viver em lugar de gozo. Em outra expressão, as crianças não estão aqui, Deus nos criou para gozar, para sermos felizes nele, no habitat que Ele nos fez. Ele. Enquanto nós não estivermos lá, nós não vamos desfrutar da verdadeira felicidade, do verdadeiro prazer, do verdadeiro gozo. Todas as outras coisas são distrações. Cristo Jesus é a resposta para todas elas. Amém?